Amados filhos, ao celebrarmos esse oitavo domingo do tempo comum, somos todos nós acolhidos no final desse belo sermão da planície, que são Lucas dos Pais. E é curioso, porque nós sabemos, todo discurso é importante, isso é um ponto pacífico, mas nós sabemos que, até pela nossa capacidade de reter, geralmente a conclusão está ali, digamos que a cereja do bolo, do que nós queremos. É normal, a nossa capacidade de reter uma coisa, ainda mais diante de um discurso longo, ela não é tão grande assim. A gente vai pensar algumas coisas e ficar com a conclusão. Mas é curioso que Jesus tenha escolhido tratar na conclusão do seu sermão justamente os pecados relacionados à língua. Porque, se a gente para pensar, eles aparentemente não são os pecados mais graves. Mas Jesus faz a opção de terminar falando deles. Há pecados mais sérios, que também eram problemas no tempo de Jesus, os pecados contra a vida, os irmãos que viviam em guerra, que queriam conquistar a liberdade tirando a vida dos outros, que submetiam os seus próprios conterrâneos à escravidão no meio de dívidas. A lei dizia assim: se você não tem dinheiro para pagar a dívida, a sua família e você não virá dos escravos para pagar. E tinha gente que se aproveitava disso para ter os seus escravos. Jesus não termina cortando contra os pecados da moral sexual, que também é um problema. Adultério, fornicação, as práticas erradas pela mistura com os outros povos, que era o problema de Israel. Jesus não termina falando sobre os pecados da gestão pública, que também era o problema do tempo de Jesus. Não vem que vocês que corrupção, que maus governantes é novidade do nosso tempo. No tempo de Jesus também tinha isso. É só ver o jeito que Roma governava. Como Herodes tocava o barco. Não à toa nós temos personagens como Zaqueu, o próprio São Mateus, que foi buscado na coletoria de impostos, e no qual ouviu dos outros: olha, está se sentando com pecadores, com ladrões. Mas Jesus deixa tudo isso aparentemente de lado para falar sobre os pecados da vida. E por quê? Porque apesar de eles não serem os piores, eles certamente são os mais destrutivos para nós, para os outros. Porque, justamente porque eles parecem que não são tão graves, nós não costumamos colocar um freio firme nele. Porque a gente fica assim: é só um comentário. Eu só estou dizendo. E é curioso que são pecados que sempre se revestem de uma boa intenção. Ninguém, já reparou que ninguém faz fofoca para fazer mal? É sempre para poder ajudar. Olha, você está sabendo, mas vamos rezar, né? Ainda termina assim: vamos rezar. Ou pior, desce o mago na pessoa e termina: mas quem é a gente para julgar, né? Como se isso tivesse resolvido tudo. A gente reveste, né? A gente termina bem para poder dizer: ó, está tudo certo. Chicoteei o outro com a língua. Mas só estou comentando. Vejam com que facilidade a gente não coloca freio nessas coisas, porque a gente julga. Tem problemas mais importantes, tem pecados maiores, e é verdade, tem. Mas são justamente esses pecados menores que vão corroendo as ações da graça em nós, que vão em mim e em você destruindo a obra da graça, e que vão impossibilitar, assim como vão impossibilitar vocês, de nos grandes momentos, nas grandes tentações, contra os grandes pecados, termos condições de dar uma resposta firme, para não cairmos, para não cometê-los, porque nós vamos minando as nossas forças, a obra da graça,
com essas pequenas ações. Nós fomos nos envenenando de dentro para fora. Eu gosto muito de usar uma imagem. Pecados de língua, da murmuração, da maledicência, é como um cupim na vida da gente. Eles corroem a gente por dentro. Vão nos destruindo por dentro e por fora parece que está tudo bem. Mas na hora que a coisa apertar, na hora que bater, a gente quebra. Porque está podre por dentro. Já queimou por dentro o que devia ter. E foi queimando por si só. Olha. Por isso Jesus tem esse cuidado de falar isso no seu discurso que nos fala sobre a vida bem-aventurada. Porque se a gente não der importância a isso que parece pequeno, nós nunca vamos conseguir dar os grandes passos na vida da graça. Porque a palavra já nos diz: quem não consegue ser fiel no pouco, como vai ser fiel no muito? Quem não consegue segurar a própria língua que está dentro da boca, como vai dizer não para as propostas sedutoras do pecado? Para quando alguém lhe oferecer ter uma vantagem na vida à custa de algo errado? Para quando alguém lhe oferecer, com perdão da palavra e do termo feio, alguma coisa para apagar o fogo que tem dentro? Como que vai ter condições de dizer não, se não tem condições de fechar a boca para segurar a própria língua? Por isso Jesus nos chama a atenção. Porque Jesus com isso está querendo nos educar a sermos fiéis no pouco. E a partir do pouco a sermos fiéis no muito. E parece até bobagem a gente falar isso, falar assim, mas muita coisa. Mas minha gente, já repararam que quem diz que é bobagem as coisas pequenas, nunca resolve as grandes? A pessoa que fala assim, não preciso organizar a minha vida, vai ver o quarto dela. Quando ela organizar o próprio quarto, você esquece a vida. Porque as pequenas coisas nos preparam para as grandes coisas da vida. As pequenas coisas falam mais do que a gente pensa. Por isso, não à toa, na primeira leitura, olha o que a palavra de Deus vai nos dizer. Como o forno prova os vasos do olheiro, assim o homem é provado em sua conversa. A palavra mostra o coração do homem. Às vezes a gente pensa, não, é a esmola que eu estou na rua que mostra que eu sou bom. É o que eu faço para os meus amigos que mostra que eu sou bom. Mais do que isso, é o que sai da sua boca que mostra se você é bom ou não. Se você está produzindo bons frutos ou não. E em termos de internet, o quanto que isso é verdade. Porque mais ainda agora, nós nos tornamos arbitrários na hora de falar. A gente fala sem pensar, sem refletir, sem pensar nas consequências que a nossa fala vai ter na vida do outro, na reputação do outro. E depois fecha a máscara para falar, não, eu sou um bom cristão. Eu sento a língua dos outros, eu sou um bom cristão. Eu vou à mesa todo domingo, né? Eu dou esmola, eu pago meu dízimo. Eu sou um cristão bom. Eu sou perfeito. Eu sou bom, né? Cegos que querem guiar outros cegos. Por isso o Evangelho dizia isso. Somos cegos que querem guiar outros. Enquanto a gente não entender que a gente não é tão bom assim, e por isso mesmo a gente não tem o direito de ser tão piedoso na hora de sentar um com o outro. Enquanto nós não aprendermos aquilo que o Evangelho nos diz, que eu e cada um de vocês somos, diante da vida, aprendizes na escola do único mestre que é Jesus. Enquanto a gente não aprender isso, a gente vai continuar errando por nos colocar num lugar que não nos cabe, de querer dar lições de vida, quando a gente sequer aprendeu a viver a nossa. Isso não quer dizer que a gente vai deixar os outros por ele, não, gente. Isso quer dizer que a nossa palavra tem que ser para tirar o outro do erro, para corrigir o outro, e não para diminuir o outro e colocar na posição de quem sabe. Porque você não sabe, eu sei. Quantos de nós falamos da nossa palavra isso? Não um instrumento que constrói, que quer salvar o irmão, que quer ajudar a tirar aquilo que está atrapalhando a vida do irmão,
mas um instrumento que eu uso para rebaixar o outro. Porque eu estou aqui, ó. Eu sei, você não sabe. Eu sou bom, você ainda tem que comer muito arroz e feijão para me alcançar. Bobagem, gente. Besteira. O outro faz coisas que merecem repreensões e as coisas que eu e você fazemos, que também dão ao outro o direito de sentar ali com a gente. A palavra de hoje nos convida, olhando para essa realidade que parece tão simples, ao choque de realidade, sem querer ser redundante, para vermos qual é o nosso lugar na vida, para redescobrirmos que todos nós precisamos sentar na escola do Mestre Jesus para aprender. E o critério para ver se estamos sentados e aprendendo é o que tem saído da nossa boca. Vai dizer o padre da igreja: no dia do juízo, não será o demônio que nos acusará. A nossa língua saltará da nossa boca e ela testemunhará o que falamos e o que fizemos. Se o critério hoje para a salvação for o que sai da sua boca, você vai estar salvo? Vamos deixar todos os outros de lado, vamos pensar só nisso. Se hoje Deus vir te julgar pelo que sai da sua boca, pelo uso que você faz da sua língua, você está salvo? Você está salvo? A palavra está nos convidando a não perdermos o céu. Não perdermos o céu por pouca coisa, a moderarmos a nossa língua. E por isso Saulo nos dizia: se a boca fala do que o coração está cheio, fala. Usemos a nossa língua, não para ser chicote do outro, mas para louvar a Deus e ser um instrumento de salvação, que corrige sim, que chama a conversão sim, mas que se reconhece também como pecador que precisa ser corrigido, como homem e mulher que precisa se converter. Para aí sim, com o coração cheio de Deus, transformarmos a nossa língua, como foi a de tantos santos, espada da salvação, que corta o mal do mundo, e não o mal, que se levanta contra o mal, e não o bem. Que Deus nos conceda a graça de, a exemplo do glorioso Santo Antônio, cuja língua ficou incorrupta, porque sempre foi uma espada do qual saiu a palavra e o amor de Deus. Que Deus nos conceda a graça de convertermos também a língua. Se não podemos nos converter por inteiro, vamos por partes, a começar pela língua, para aí sim podermos acolher a graça que um dia nos converterá de modo definitivo, nos abrirá as portas do céu. Pois sua boca fala o que o seu coração está cheio.